Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas Pode. Hoje recebendo aqui nos estúdios a Letícia Moraes, amiga de longa data, que é fisioterapeuta, também tem uma empresa de consultoria aqui na cidade. Não atende só a cidade, atende em outros lugares também. E ela veio para contar um pouco dessa consultoria que ela realiza, todo o planejamento. Eu vou deixar para ela falar, viu? Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, é um prazer receber você aqui. Prazer é meu. E eu queria que você contasse pra gente, você é muito conhecida aqui na cidade por ser fisioterapeuta, né? Quem nunca fez pilates com a Letícia? Todo mundo já fiz pilates. Já fiz. Todo mundo, né? Olha pra ela, já fiz. E agora a Letícia tá com essa A.L. Moraes, né? Isso. Consultoria. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você realiza. Primeiramente, o que é a consultoria? Pra quem ainda não sabe ou não tá acostumada com esse termo. Consultoria, ela é muito ampla, né? Então, assim, a gente aborda vários quesitos de gestão. Eu, principalmente, atuo nas 3 principais partes, que é planejamento financeiro, planejamento estratégico e planejamento de marketing, né? Então, a pessoa, às vezes, me procura e eu ofereço o serviço completo, mas, às vezes, a pessoa precisa só de um auxílio financeiro ou um planejamento em marketing, né? Lembrando que, às vezes, muita gente confunde o planejamento em marketing com gestão em marketing, né? O planejamento é criar as estratégias, né? Mas eu não fico pegando edição, coisas assim para fazer, às vezes só auxilio em alguma coisa mesmo. Mas o principal é o planejamento estratégico, né? Que é o que cria a identidade da empresa e é onde as pessoas, às vezes, não têm muita noção ou têm dificuldade de lidar, né? Então, eu estou desde o ano passado atuando também com gestão e desde fevereiro que eu estou com a minha própria empresa, né? Eu tinha uma parceria e agora eu estou com a A.L. Moraes, fundei a A.L. Moraes em fevereiro desse ano. E Letícia, essa gestão que você faz, esse planejamento, por exemplo, eu tenho uma empresa, lembrando que você atende a área de saúde, mas você agora abriu para as demais áreas, né? Sim, sim. Eu comecei a ter procura, né? O meu objetivo primário era saúde, porque eu sou formada em fisioterapia, e eu fui fazer pós e cursos em gestão por ser autônomo. E aí, pessoas começaram a me procurar com o tempo e eu resolvi ter a gestão. Então, inicialmente, eu abri para a área da saúde, porque eram os colegas de profissão, às vezes, que me pediam auxílio. Mas quando eu abri minha própria empresa esse ano, eu comecei a ter procura de outras áreas. Área de estética, que é um pouco saúde também. E até áreas comerciais mesmo, né? Pessoas que vendem produtos. Então, agora eu tô nessa parte mais ampla. Tô atendendo... É uma gestão empresarial agora, né? E não só uma gestão em saúde. E nessa gestão empresarial, como você falou, você tem um pacote completo no qual você oferece gerenciamento estratégico, financeiro, de marketing, e as pessoas também podem fazer por etapas, né? Sim. Podem contratar você e falar, eu quero fazer só o estratégico. Sim, eu trabalho dessa forma. O que eu faço? Eu costumo sentar com a pessoa e faço uma reunião, que eu costumo chamar de reunião inaugural. Porque a pessoa vai me falar qual que é a dificuldade dela, né? E aí eu faço, depois dessa reunião, que é uma conversa. A gente senta, toma um café e eu pergunto, o que eu posso te ajudar, né? Onde você tem mais dificuldade. E aí na conversa eu identifico os pontos, eu faço um mapeamento, aí eu entrego esse mapeamento com um orçamento para a pessoa. É o orçamento completo e o orçamento por etapas. Então, às vezes ela fala, agora eu não posso fazer o completo, mas eu tenho uma urgência no planejamento financeiro. E aí a gente faz por etapas também. E para as pessoas que às vezes não podem investir numa consultoria, eu também tenho as mentorias e cursos, né? Que aí são valores cobrados por hora, que a pessoa agenda quando tiver disponibilidade. E o que você percebe, assim, que a maioria das pessoas tem dificuldade na hora de... Porque a gente sabe que empreender é difícil, ter o próprio negócio é difícil, a gente fica perdida por muitas vezes sem saber o que fazer. Você percebe que a maior dificuldade está onde? As pessoas me procuram principalmente pelo financeiro. Mas quando a gente conversa, elas percebem que não tem noção nenhuma de planejamento estratégico, né? Que são aquelas ferramentas, né? Análise SWOT, modelo Canvas, né? Que são a análise do seu negócio. E aí elas acabam percebendo que o financeiro, às vezes elas têm dificuldade, mas ainda tem certo entendimento. Então precisa mais ser guiado. E no planejamento estratégico as pessoas são muito cruas. Então é onde eu percebo o maior déficit, nesse planejamento.
Eu fico imaginando assim, porque no financeiro, por muitas vezes, a gente fica pensando no ganho, né? Quando eu vou lucrar, quando eu vou ganhar, e todo mundo precisa, óbvio. Mas com as palestras que você vem dando para as meninas, né? As orientações que você vem dando no Mulheres Empreendedoras, eu percebi que o planejamento estratégico, por muitas vezes, a gente fica, mas e aí, o que eu faço? Mas isso daqui, da onde eu parto? E é complicado, porque tem coisas que a gente não para pensar, né? Sim, e assim, de início as pessoas ficam meio, mas para que eu preciso disso? E quando elas começam a colocar em ação, que elas realmente percebem. Por exemplo, eu tive a procura de uma cliente que ela já tem um estúdio de dança e ela quer colocar uma loja fitness dentro do estúdio dela. E ela me procurou porque ela falou: eu vendo serviço há muito tempo, mas eu não vendo produto. Então, eu queria um auxílio para saber, tipo, porque você vender serviço na hora de lucrar é diferente, né? E vender produto, não. Quando ela fez a reunião, ela queria para controlar o financeiro. Quando a gente fez a reunião e eu passei o mapeamento, ela falou: nossa, eu ia fazer tudo misturado, ia virar uma bagunça, eu vou ter que fazer a consultoria completa. Porque ela percebeu que até para o estúdio de dança dela, faltava, assim, não planejamento de marketing, porque o marketing as pessoas ou têm facilidade hoje em dia, ou elas pagam alguém para fazer, né? Mas ela percebeu que não sabia nada de estratégico, tanto para o estúdio quanto para a loja que ela queria abrir. E aí a gente está começando agora a fazer a consultoria de forma completa, né? Então, as pessoas, elas procuram por um objetivo e depois a mente acaba abrindo muito mais quando você fecha o serviço completo, né? E eu fico pensando também na questão da estratégia de marketing, né? Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa ou outra nas redes sociais, até contrata outra pessoa, mas não tem esse planejamento estratégico. Então, a questão do marketing não vai para frente, você fica patinando ali, né? Porque depois que a gente se reuniu, que você passou o modelo Canvas, algumas perguntas que tem ali, toda vez que eu vou agora postar, por exemplo, no Elas Pode, eu fico pensando: peraí, mas o que é meu diferencial? Qual que é o diferencial nosso? Isso motiva muito, porque eu penso, poxa, igual a gente sabe que tudo existe, né? É igual a gente, o que a gente faz. Mas qual que é o diferencial? O que diferencia? É o que eu trabalho muito, que é um planejamento estratégico, né? Você mostrar o seu diferencial. Todos os planejamentos, eles andam juntos, se a gente parar para pensar, né? Tipo, se eu tiver um déficit financeiro, vai me atrapalhar nas outras áreas. Se eu não souber fazer um bom marketing, vai me atrapalhar nas outras áreas. Se eu não tiver um planejamento estratégico, vai me atrapalhar em tudo, porque ele é a base. E é o que falta para as pessoas. Então, às vezes, eu viro para uma pessoa e falo assim: eu costumo fazer muito isso na reunião. Qual que é a sua missão, visão e valores? A pessoa: que isso? E é importante, porque aquilo ali é uma identidade básica, né? Então, se para pensar, a pessoa não sabe o porquê ela veio, para onde ela vai e o que ela oferece para a sociedade. Exato. E aí você fica perdido na hora de montar toda a sua estratégia. Então, é importante. E o meu objetivo é justamente esse: fazer com que a pessoa, toda vez que ela ou for atuar, ou for postar, ela ter que raciocinar: peraí, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô oferecendo? O que é meu diferencial diante das coisas? É oferecer assim, eu costumo falar, quando você vai oferecer seu serviço, você está vendendo o benefício dele. Então, é o que a gente tem que mostrar para a pessoa. E você só consegue fazer isso se você tiver o planejamento estratégico e de marketing, né? E aí, o financeiro vai vir como consequência, né? E é legal, gente, porque funciona mesmo. Eu tô falando porque depois que eu parei para pensar em algumas coisas que a Letícia trouxe pra gente, eu percebi que o engajamento aumentou. A forma de eu conseguir gerenciar as redes sociais do Elas Pode, o engajamento com as mulheres aumentou por conta dessas estratégias que você passou pra gente. E é engraçado porque todo mundo começa algum negócio pensando no dinheiro. É fato, a gente sabe, todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar, enfim. Só que sempre tem algo que nos motiva além da parte financeira. E é o que a gente às vezes esquece no meio do caminho, né? Sim, é importante, né? Você ter alma no seu negócio, né? A gente não pode só ir lá e fazer para ter retorno financeiro, porque isso tem um monte de gente que faz. Né? Então, assim, às vezes eu falo: você tem uma loja de roupa. Quantas lojas de roupa tem em Batatais? Então, quer dizer, você não vai entrar numa loja de roupa e falar assim: eu vendo roupa para vestir. Você não vai ser um atrativo. Exato. Então, você vai vender o benefício. Eu vendo uma roupa para gerar elegância, entendeu? E aí, a pessoa começa a demonstrar a identidade dela. Então, a nossa personalidade mesmo acaba entrando no nosso negócio, né? A gente não consegue desvincular. Então, eu falo: coloca a sua essência no seu negócio. Porque aí ele vai começar a fluir bem. Fazer porque gosta e porque quer oferecer algo. E não só receber em cima, né? E pensar, eu falo assim, é muito interessante fazer
esse trabalho que a Letícia faz, essas orientações, essas tutorias, porque eu acho que é bem completo o que você traz, né, Letícia? E eu vejo hoje, era algo que eu não conhecia, né? A gente vai fazendo as coisas acha que sabe fazer, que é o que eu sempre brinco, né? Ah, mas eu sei. Não, porque cada um tem um conhecimento específico de cada coisa. Então, não, a gente não sabe. Porque quando eu parei para pensar, eu falei, poxa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. E esse trabalho que você faz, que é super amplo, eu acho que consegue direcionar a empresa. Direcionar o negócio, né? Sim, o meu objetivo, na verdade, é esse. Não é fazer a gestão. É ensinar a pessoa a ser gestor. Para uma grande empresa é muito fácil, porque ele pode pagar alguém para fazer uma contabilidade, para fazer um RH, para fazer um marketing. Às vezes o microempreendedor não tem esse dinheiro para investir. Eu costumo brincar, falar que é o autônomo, né? O autônomo que faz tudo. Então ele precisa ter. Provavelmente, para alguns quesitos, ele vai precisar de auxílio, mas ele precisa saber controlar o próprio negócio. Para um dia crescer e poder pagar para que as pessoas façam para ele, né? Aqueles que começaram pequeno e cresceram, qual que é a diferença deles? Será que eles já não tinham uma base de gestão muito mais ampla? Entendeu? Então, faz toda a diferença. Até como a pessoa enxerga seu próprio negócio. Eu já comecei a atender clientes que falaram assim, nossa, eu estava meio desmotivado com o meu trabalho, e aí eu ficava perdida, eu não tinha vontade de postar. Eu comecei a fazer consultoria, me abriu os olhos, e aí oportunidades foram surgindo. Porque você está se mostrando diferente. Então, as oportunidades vêm, as parcerias chegam. Eu tenho cliente que ela tinha um outro emprego e era autônoma numa outra área. E aí ela queria um dia poder largar o emprego fixo dela para viver só da área que ela gosta. A gente começou a consultoria, vai fazer quase 3 meses. O objetivo é que ela conseguisse isso até o final do ano. Ela conseguiu agora. Então, o que mudou? Ela que trabalhou, eu só guiei. Então, ela se motivou muito mais e se empenhou mais aí atrás do que ela queria. Então, a gente jogou uma meta lá, até eu me surpreendi um pouco. Eu falei, nossa, ela foi com tudo, né? E ela virou para mim e falou, ó, pedi demissão, eu cumpri o aviso agora em junho e a partir de julho eu trabalho só com o que eu realmente quero. E a questão de resistência? Você encontra, assim, porque a gente sabe que existem pessoas de todos os tipos. E como é um negócio, eu vou fazer aspas, novo, porque na verdade não é novo, mas que as pessoas estão conhecendo. Você ainda encontra alguma resistência, às vezes em alguns clientes, de tipo, nossa, mas isso dá certo, isso não dá? Carol, acontece assim. Quando eu estava com a empresa em sociedade, que a gente estava atendendo mais fora do que aqui, encontrava, às vezes na hora de fazer divulgação. Quando eu abri a minha empresa, eu tive mais procura do que... Eu não fui atrás de clientes. Eu peguei 2 clientes que eu queria fazer piloto. E eu falei, primeiro eu vou direcionar com esses clientes para depois abrir o leque. E eles foram indicando e eu tive as pessoas me procurando. Então, eu não me deparei com isso ainda. Mas é o que eu falei, como eu estou com a minha empresa desde fevereiro, agora que eu montei uma apresentação comercial, que eu vou, encarar as pessoas para divulgar mais o meu trabalho. Porque até então eu estava recebendo as pessoas através de indicação. Então, agora que eu vou ver se aqui em Batatais tem essa resistência. Porque com a empresa que a gente estava atendendo mais em Minas do que aqui, a cidade lá era maior, mas tinha um pouco de resistência de algumas áreas, tipo, achar caro o serviço, ou falar assim, não, pensava no marketing, mas eu queria alguém que postasse para mim. Falei, não, então o que você quer não é um planejamento em marketing, é uma gestão de redes sociais, e aí as pessoas... Que é bem diferente, as pessoas precisam entender, E aí, né? assim, às vezes o gestor de redes sociais, ele nem faz um planejamento em marketing, ele pede para você os temas, né? E você trabalha dentro do que ele te fala, senão você fica perdido também, né? Então, são 2 trabalhos que se completam e não que fazem a mesma coisa. Então, agora que eu vou sentir em Batatais, como que realmente vai ser, se vai ter uma resistência. Mas a gente sabe que sempre tem, né? Sempre vai ter pessoas achando caro ou achando desnecessário o seu trabalho. E olha, é um trabalho essencial. Eu falo com os 2 encontros que a gente teve, que a Lê veio, que a Lê conversou, que ela orientou, ela fez uma palestra, depois ela fez um exercício com a gente. E assim, muda muito a forma da gente pensar, porque a gente acaba enxergando o nosso negócio. Por muitas vezes a gente acha que às vezes empreender é um hobby, algo complementar, e não vê aquilo como um negócio. Outra coisa, Lê, se alguma empresa quiser contratar você, falar, olha, eu tenho uma empresa grande, tenho quem faz as coisas pra mim, mas eu quero que você dê um curso pra essas pessoas. Você também dá, né? Sim, já até fiz, por procura também.
que eram de outros ramos, no ramo imobiliário, escritórios mesmo, e fui para dar um curso. Um curso de ensinar a mexer em algumas ferramentas para gestão de rede social. Um curso de planejamento estratégico. Então, tudo aquilo que eu tenho dentro da consultoria, eu tenho cursos, né? E se a empresa tiver necessidade, eu quero treinar os meus funcionários, eu também consigo fazer nessa demanda. Tá. E Letícia, então a gente tem hoje essa empresa aqui em Batatais. Eu super recomendo porque eu acho assim, é um trabalho imprescindível para a gente entender o que gerir o nosso próprio negócio, gerir o que a gente faz, que não é só um complemento, que aquilo pode se tornar a nossa fonte principal. E que bom, né? E você dá esses passos pra gente, eu falo. Quem ainda não conhece a Letícia, quem não já fez Pilates com ela, agora tem esse outro lado da Letícia, que ajuda, que guia e faz todo esse planejamento, né? Que é fundamental. Uma coisa que eu trabalho muito é até a autovalorização mesmo, né? Porque a pessoa, às vezes, ela se enxerga pequena e ela acha que ela não pode crescer. Aí fica com medo de cobrar o que vale. Aí fica com medo de largar, talvez, um outro emprego para viver daquilo. E eu falo assim, quem faz tudo não faz nada, né? Então, você vai conseguir se dedicar realmente a alguma coisa quando você tiver o tempo para se dedicar àquilo. Se você decidir por se dedicar a 2 áreas, o seu tempo vai ter que ser muito maior. Você não vai ter seu momento de lazer, seu momento de descanso, né? Então, a gente tem que pensar nisso, qualidade de vida. Então, às vezes, eu percebo a pessoa, eu tenho medo de cobrar mais e ninguém querer pagar. Aí eu falo, opa, peraí, não, mas... Aí onde a gente trabalha, mas seu diferencial, qual que é o seu benefício? Vai oferecer um serviço? Não chega dando preço. Exato. Eu falo, eu trabalho assim, isso. Eu tenho um cliente que é de outra cidade, que ele é pioneiro em quiropraxia na cidade dele, é uma cidade pequena, e ele não divulgava que ele era o único que fazia, que foi o primeiro. Eu falei, não, tem que divulgar, porque o dia que tiver outro, você ainda vai ser o primeiro. Exato. Ninguém pode te tirar isso. Então eu falo assim, não é nem se achar ou ambição, é colocar valor no que você faz. É a valorização. E outro ponto importante também que a Letícia trabalha, viu, gente? Não esses cursos que vende na internet, que você paga ali. E são cursos que são amplos, eu falo. Porque eles acabam, às vezes, não trabalhando o que você realmente precisa. A Lê faz todo um planejamento individual, né? Sim, o meu trabalho ele é personalizado, né? 2 coisas que eu falo que eu consegui colocar na área de gestão. O atendimento personalizado, né? Porque eu faço a reunião, identifico os pontos fracos da pessoa. Porque dentro de cada planejamento ainda tem os tópicos. Dentro do financeiro tem os tópicos, do estratégico, do marketing. Então, eu preciso identificar dentro de cada etapa que a pessoa precisa. E o atendimento humanizado, porque na minha gestão, eu não fico lá só falando e mandando vídeo. Eu faço pelo menos 1 hora de reunião semanal, que ou é online, né? Por Google Meet, assim, ou é, presencial, que os aqui em Batatais preferem, né, presencial, para poder sentar, ensinar e conversar. E, assim, eu crio um cronograma, mas se o cliente tem uma demanda urgente, eu inverto o cronograma, vamos primeiro na sua demanda. Então, eu acho que isso personaliza o atendimento, né? Num curso online, a pessoa não vai conseguir fazer desse jeito. Não tem nem a questão da interação, né? Sim. Eu falo essa questão humanizada, de interação, de poder falar, nossa, Lê, isso daqui, não tô entendendo, me ajuda. É muito diferente, então por isso que vale a pena, né? E outra, você vai estar personalizando algo direto da empresa da pessoa. Sim. Não é uma coisa geral, de todas de saúde, ou todas de estética, ou todas de comunicação, né? Sim, eu personalizo, porque cada um vai ter uma dificuldade. No estratégico, eu costumo seguir sempre os mesmos passos, né? Mas no ritmo da pessoa, porque aquilo ali é mais técnico. Mas, por exemplo, na hora de ajudar a montar um calendário editorial de marketing, às vezes a pessoa não precisa disso dentro do planejamento de marketing. Às vezes ela só precisa de estratégias igual... o que você faz em datas comemorativas? Você trabalha com consórcio? Só direcionar as opções que tem. Dentro do financeiro vai depender. Tem gente que já tem um capital de giro, tudo fluindo muito bem, e aí eu só crio umas planilhas personalizadas, com os custos, os ganhos direcionados para a pessoa. Tem gente que tem dívida para resolver. Eu já cheguei até a entrar em contato com casas de crédito mesmo, para conseguir negociar para o cliente, porque às vezes a pessoa não sabe se portar, falar para conseguir. E aí conseguir, negociar uma dívida de uma forma que a pessoa ia conseguir pagar. Então, depende, né?
Tem gente que está começando um negócio, quanto você tem de dinheiro para começar? Então, vamos começar do jeito certo, né? Sim. Então, por isso que é muito pessoal, né? É. Não tem como você pegar uma receita de bolo e passar aquilo ali para todo mundo. Que não vai funcionar. Pois é. Gente. Ô, Lê, mais alguma consideração que você gostaria de fazer, de falar sobre o seu trabalho, que é um trabalho assim, ó, fundamental. Lembrando que a Letícia não atende só Batatais, ela atende todos os lugares, é só entrar em contato com ela. Eu gostaria só de deixar um comunicado, assim, porque eu cheguei a ver pessoas que às vezes estavam à beira de desistir do próprio negócio, de um sonho que tem, por não saber fazer gestão. Então, assim, não desanimem, sempre tem uma opção. Eu trabalho também com várias formas, até mentorias e curso de consultoria, para conseguir atender todos os públicos de uma maneira que eu possa ajudar. Então, um recado que eu deixo é esse mesmo. Não desistam, não deixem as pessoas desacreditarem em vocês, não acredite que concorrência vai te derrubar, porque cada um tem seu diferencial, né? E assim, se é algo que a pessoa quer muito, levanta e vai atrás. Não é fácil ser empreendedor, né? Não é fácil também distribuir currículo e achar um emprego, porque você Exato. depende dos outros. Mas assim, quando você decide empreender, é uma caminhada difícil. Porque quando você entrega um currículo, depois que você foi contratado, você só tem que fazer o seu certinho, né? Mas você tem horário para entrar, horário para sair, na maioria dos casos, né? Agora, quando você decide ser um empreendedor, o que acontece? Aí já deixa de ter horário para trabalhar, e aí você tem que ir atrás, você tem que fazer esforço, seu esforço é contínuo, né? Não que de quem é contratado não seja, a pessoa sempre quer crescer, mas são dificuldades diferentes de se encarar, né? E até tem muita gente, às vezes, que é contratado, mas da maneira que trabalha, parece quase que um empreendedor. Às vezes carrega um negócio que não é dela nas costas. Exatamente. Para essas pessoas, eu ainda falo assim, você tem capacidade para abrir o seu, né? Às vezes precisa de um investimento e tal, mas sempre tem caminhos. Então, eu falo para as pessoas isso, não desistirem, irem atrás dos sonhos e estudar gestão, gente. Gestão é a base do negócio. Sem gestão, a gente não consegue levar para frente. É isso, pessoal. Os contatos da Letícia estão aqui embaixo, telefone, Instagram, para vocês acompanharem o trabalho dela e também entrarem em contato com ela. Eu acho assim, é difícil falar assim, ó, quem precisa de gestão, porque todo mundo precisa. A gente tem que se descobrir dentro dessa gestão e a Letícia vai fazer isso muito bem para todos vocês. Obrigada, viu, Lê? Eu que agradeço o espaço, Carol. Obrigada, pessoal. Obrigada e a gente volta na próxima semana. Até lá!